Diga comigo, o que é reforma? Reforma é consertar ou modelar algo que já estava feito. Todos nós sabemos que a igreja nasceu aonde? No Calvário. No ato da morte de Cristo. Cristo estava reconciliando o homem com Deus. E através da sua morte nasce uma igreja. Que igreja é essa? A igreja de Cristo. A igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e o versículo de número 42. E a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir de pão, na comunhão. A Bíblia diz que em toda a alma que ali estava agregada àquela igreja se tinha temor a Deus. Aquela igreja impactou a sua era. Em que sentido? Todos que observavam de uma forma ou de outra, ou a igreja pregando, ou a igreja sendo morta nos coliseus, as almas que observavam aquela igreja tinham temor ao Deus daquela igreja. Mas todos nós somos conhecedores, como eu já vos preguei, que os pais daquela igreja morreram no primeiro século. O último apóstolo, que foi o apóstolo João, mesmo não tendo uma morte horrenda e cruel, morrendo ele segundo os pais da igreja já de velhice, ele se foi. Então somos conhecedores que aqueles que nasceram já no segundo século, no terceiro século, não tinham a mesma força. Sabemos que um grande homem romano chamado Constantino, este homem, entre aspas, ele crê no cristianismo e faz do cristianismo a sua confissão de fé. E com isso, Constantino, ele agrada não somente gregos, mas troianos. Alguns acreditam que foi um golpe de Estado, para ele não perder o povo das suas mãos. Aí então, por volta desses anos 300, 310, 15, 320, nasce então, como estatuto oficial, a Igreja Católica Apostólica Romana. E todos nós somos conhecedores que todos os credos de Roma, todas as suas crendices, aos poucos, foram colocadas em datas, a qual se designaram datas cristãs. O tempo vai passando e vai entrando homens que não amam a Deus. E o cristianismo agora está ficando em obscuridão. Não existe mais aquela chama do primeiro século. Aí nós sabemos que as indulgências são criadas. A devoção aos santos iniciam. A divindade de Maria é criada. Enfim, foram muitos aspectos. O próprio papado foi um deles. E todo aquele fervor parece que agora foi barrado. Por mais ou menos 1.200 anos a igreja esteve em obscuro. Em que sentido? No sentido de um verdadeiro avivamento. A igreja fugiu da palavra. O mundo romano apresentava o Deus do céu como um Deus carrasco, a qual os seus devotos, se não pagassem legitimamente dinheiro, indulgências e tudo quanto eles pediam para a fortuna da igreja, aqueles deveriam pagar um alto preço.
Mas nós todos sabemos que ninguém barra a igreja de Cristo. Existem muitos nomes que não estão nos livros. Nós não conhecemos a biografia, que em todos esses anos, 1.200 anos, muitos deles se levantaram contra a igreja e foram mortos. Mortos de mortes cruéis e terríveis. As piores armas de tortura eram usadas em quem se levantava contra a igreja. Aquele que não era queimado como um mártir numa fogueira, ele ia para a tortura. E nós não vamos entrar nesse sentido das máquinas de tortura. Mas nós sabemos que esta igreja estava desviada, totalmente afastada de Deus. Mas ela ainda era a igreja do Senhor. Mesmo sendo ela a igreja católica, apostólica, romana. Era a igreja primitiva. Ela só não tinha uma voz. Não havia mais avivamento. Não havia mais pregações do evangelho. Mas nós sabemos que sempre Deus levanta homens em todas as gerações. Se no início da igreja Deus levantou Pedro, João, Tiago, os apóstolos, para fazerem aquela revolução, Deus levantou alguns homens, para iniciar uma reforma. Eu destaquei 2 deles, antes do principal, para a gente trazer um pouco a memória dele. Precisamente no ano de 1452 ao ano de 1498, Deus levanta um homem chamado Jerônimo Savonarola. Quem já ouviu esse nome? Ninguém, né? Quem era ele? Ele era um frei, um monge, dentro da Igreja Católica de Roma. Mas esse homem uma vez estava andando pelas ruas. Quem procurou ele? O Espírito Santo. Ele, seguindo a sua cultura, a sua tradição, Deus o despertou no meio das ruas. Deus lhe abre os olhos para uma verdade que ele não tinha sido ensinado, que ele não tinha aprendido. E este homem, segundo a história, ele se torna um precursor da reforma. Não foi ele quem bateu o martelo final, mas ele foi um dos precursores. E quando Deus o chama, ele abandona a sua bata. Ele abandona os seus ensinamentos. E ele agora se torna um pregador do evangelho. Como? Ele vai contra tudo que ele tinha sido ensinado. Irmãos, é muita coragem. Hoje é muito fácil, mas naquela época era muita coragem. Quem se levantasse contra Roma tinha que ter coragem de morrer. Segundo a história, conta que este grande homem, abrasado com o fogo do Espírito Santo, ele sentindo a iminência do juízo de Deus sobre a sua vida, ele começava a pregar contra o vício, contra o crime e contra a corrupção desenfreada da Igreja Católica. Aonde? Nas ruas. Está errado. Esses ensinamentos estão errados. Abrir a boca e denunciar a igreja naquela época era quase que um suicídio. Mas esse homem
foi tão influenciado pelo Espírito Santo, que a história da igreja conta que o povo começou a abandonar a leitura das publicações torpes e mundanas para ler os sermões que ele começava a escrever. O povo começava a se voltar para a palavra de Deus. E a história diz que esse pregador foi ameaçado de morte. Segundo, ele foi excomungado, e por fim, no ano de 1498, o Papa, não suportando mais a afronta daquele pregador, diz a história que ele foi queimado em praça pública. E enquanto o seu corpo estava sendo queimado, ele começava a dizer para aqueles que presenciavam: o Senhor sofreu tanto por mim. O seu corpo começando a pegar chamas, mas ele dizia: o Senhor sofreu tanto por mim. Queridos, e ele terminou a sua vida terrestre, sendo ele pouco conhecido, mas sendo ele um dos maiores e mais dedicados mártires de todo o tempo. Diga para o teu irmão: Deus sempre tem um homem para uma época, para uma reforma, para uma mudança. A igreja está lá, o ensinamento está lá. Se alguém corrompe, Deus tem uma voz para cada momento. Glória seja dada ao Senhor. Queridos, o segundo homem que eu destaquei, o nome dele era chamado de João Hus. Por que Hus? Porque na sua terra natal, Hus significava ganso, ok? E João Hus, segundo a história também da igreja, que traz tudo sobre ele, João Hus também foi levantado como o seu antecessor. Do mesmo jeito, como pastor, pregando contra o clero da igreja. Pregando como? O Papa está enganado. Esse homem está errado. As indulgências estão erradas. Ele foi um dos proclamadores que chamou o povo de volta para o verdadeiro evangelho. Da mesma forma, Hus, ele foi sentenciado pelo Papa para ser queimado. Mas João Hus, ele disse: tudo bem, podem matar um ganso, mas daqui a 100 anos, Deus suscitará um cisne. Olha a linguagem que ele usa. Ele está dizendo o quê? Vocês vão me calar, a minha voz será cessada, mas daqui a 100 anos, Deus levantará um homem e ninguém vai poder barrá-lo. João Hus, além de pregador, foi um profeta de Deus. Foi um homem que profetizou algo extraordinário que iria acontecer. Queridos, em razão de João Hus e alguns mais da sua época, Wycliffe e outros mais que estavam com ele, o Papa queria destruir esses homens, apagar a sua memória da história. E diz a história que por causa deles e de um grupo seleto de pessoas que estavam abraçando a ideia, sabe que Hus está certo? Sabe o que Wycliffe está pregando é verdade? E milhares de pessoas já estavam se agregando ao verdadeiro evangelho de Deus. E conta a história que pelo menos 1 milhão de albigenses foram mortos aonde? Na França, a fim de cumprir a ordem do Papa para que esses hereges fossem cruelmente exterminados da terra. Coisa séria, pastor. Para quem não sabe, a Igreja Católica foi um dos maiores impérios da terra.
Por quê? Porque ela mandava na política. Colocava reis e destronava reis. Não era somente cidadãos que tinham medo. Reis tinham medo de Roma. Por quê? Porque a ideia é que a voz do Papa era a voz suprema de Deus. Cria que ele era o representante legal de Jesus Cristo na terra. Aí como pode matar quase 1 milhão de pessoas porque está abraçando uma outra fé? Querido, segundo a história, este homem, que João Hus era apenas um dedicado aluno dele, chamado Wycliffe, este homem fez algo extraordinário. Segundo a história, ele ainda conseguiu, mesmo em tempos difíceis, traduzir a Bíblia para a língua inglesa. Sabemos que, a princípio, estava tudo em latim, hebraico e grego. Mais recente, da época de Cristo, aramaico. E ele consegue, então, traduzir a Bíblia para a língua inglesa. E João Hus, discípulo dele, morrera numa fogueira, suplicando ao Senhor que perdoasse os seus seguidores. O companheiro de João Hus, Jerônimo de Praga, que também era servo e seguidor, cria no verdadeiro evangelho. Eles sofreram o mesmo suplício. Diz a história que quando ele foi queimado, o seu corpo em chamas, este homem cantava hinos de louvores a Deus. Queridos, outro ainda, chamado João Versalha, um notável pregador da Alemanha, este também fora preso por ensinar a salvação pela graça de Deus. Diz a história que o seu corpo, ele fora metido entre ferros, ferros foram atravessados dentro do corpo. Tudo isso no ato de maldade, de crueldade, para que a voz do evangelho fosse silenciada. Por que Roma fazia isso? Para que não levantasse mais pregadores. Mortes cruéis iriam enfraquecer, trazer medo àqueles que quisessem se levantar para pregar o evangelho. Se fosse hoje, hein? Hoje está bom. O Brasil é laico. Pregamos de portas abertas. Falamos que pecado é pecado e quem está errado, está errado. Já imaginou se fosse naquela época, hein? Este último homem, segundo a história, 4 anos depois que ele morre, nasce na Alemanha um cidadão chamado Martinho Lutero. Escute, hoje é mais história. E é interessante que quando João Hus lá atrás, ele profetiza, vai nascer um camarada aí, vai nascer uma voz aí. A história diz, exatamente 102 anos depois, que João Hus expirou naquela fogueira. Martinho Lutero, 102 anos, ele coloca no palácio de Wittenberg as 99 teses. Diz para o teu irmão, quando a profecia de Deus se cumpre, 102 anos. Contra o quê? Contra as indulgências. E foi através deste ato que se iniciou a grande reforma. Qual o nome do homem? Diga aí para o teu irmão não esquecer. Martinho
Ele era quem? Alemão, monge, devoto de Santa Ana, dedicado. Ele tinha vontade que os seus pais morressem, para ele poder rezar uma missa do purgatório. Era o desejo de Martinho Lutero. Realizar uma missa rezando para São Pedro tirar seus pais do purgatório. Era o sonho dele. Mas vamos lá. Martinho Lutero nasceu no ano de 1483. Morreu no ano de 1546, na cidade de Eslembe, na Alemanha. Escute um pouco. A base da sua religião formava-se mais em que Deus era um juiz vingativo do que amigo de crianças. E quando Lutero já era um homem adulto, Lutero escreveu: estremecia e tornava-me pálido ao ouvir alguém mencionar o nome de Cristo. Você está entendendo? Como eles eram ensinados acerca de Deus. Cristo é um juiz vingativo. Paga indulgência. Paga indulgência. Paga voto. Vida de castidade. Olha como eles eram ensinados. Porque ele foi ensinado a considerar Jesus como juiz encolerizado. Visitando os vários santuários e os lugares da sua peregrinação, Lutero celebrou missa várias vezes. E ele lastimou ao mesmo tempo que os seus pais não tivessem morrido. Porque o desejo, como eu disse, era de resgatá-los do purgatório. Mas a história de Lutero não termina assim. Um dia Lutero, subindo a santa escada de joelhos, desejando a indulgência que o chefe da igreja prometia por esse ato. Naquela subida, uma voz ressoou nos seus ouvidos. Foi justamente a leitura que eu li. Que voz foi essa? Mas o justo viverá da fé. Olha para o teu irmão e diz: o justo viverá da fé. Ele está indo por causa da indulgência, cumprindo o seu voto. Mas como é que o Espírito Santo fala literalmente ao ouvido de um homem? Mas o justo viverá da fé. A história diz que Lutero se levanta ali. E Lutero sai envergonhado daquela missa. O que era aquilo? Era o Espírito Santo começando a trabalhar. A pedra pode ser dura, hein? A muralha pode ser grande, hein? Deus não vem e quebra de uma vez, não. Deus vai devagarzinho. O justo viverá da fé. Aquela palavra não sai mais da mente de Martinho Lutero. E como isso vai acontecer, pastor? Não sei. Mas começa uma transformação na sua vida. Um homem que conhecia a palavra, um homem que estava no convento, um homem que era padre. Agora o próprio Deus desce lá e diz: espera aí, meu filho, não é assim. O justo viverá da fé. Vocês vão entender. Depois dessa experiência, Lutero começou a pregar diferente. O Espírito Santo já estava trabalhando na sua vida. As suas pregações começaram a mudar. E em certas ocasiões, Lutero já pregava até 3 vezes ao dia, como ele conta no seu livro. E ele dizia: o que é o pasto para o rebanho, a casa para o homem, o ninho para o passarinho, a penha para o
a cabra montês, o arroio para o peixe, a Bíblia é para os fiéis. Ele estava dizendo, a Bíblia é importante para você. Glorificado seja o Senhor. Aqui não tem, mas já na nossa era não muito distante. Quem conhece, sabe o que eu vou dizer. As missas eram rezadas em latim. Isso não faz muito tempo. O padre ficava de costas para o seu povo e rezava em latim. O que é que acontecia com o povo? O povo não entendia nada, mas estavam lá. Porque a voz dele era como a voz de Deus. Ó, você tem que pagar isso, você tem que fazer isso, você tem que adorar os santos, você tem que fazer mais isso. Não era assim? Mas a alma de Lutero estava sendo aberta. A luz do evangelho por fim tomara o lugar das trevas. E a alma de Lutero abrasava por conduzir agora os seus ouvintes para o Papa? Não. Para as indulgências? Não. Para o clero de Roma? Não. Mas ele clamava com fogo do Espírito, trazendo os seus ouvintes somente Cristo. Oh, glória seja dada ao Senhor. Ele que tira o pecado do mundo. E justamente no dia 31, que dia? 31 de outubro do ano de 1517. Fazia 17 anos que os portugueses tinham tomado a terra dos brasileiros. Os espanhóis também, né? Por quê, pastor? Não, porque os brasileiros legítimos são os índios. Isso é um misturado. Aí, irmão João, mistura aí de alemão. Somos misturados, né? Mas eles são os brasileiros legítimos. Foram roubados. O Brasil era um rapazote. Quando Martinho Lutero estava lá com coragem, escrevendo 99 teses. Eu vou chamar a igreja para um debate. Não é desta forma. E ele apregoa no palácio de Wittenberg 99 teses contra as indulgências. Ele não estava literalmente querendo ir contra o Papa, mas sim contra aqueles que eram, sim, vendedores de indulgências, agregados a todo o sistema romano. Era contra esse tipo. Na mente de Lutero, ele não queria sair da igreja. Ele não queria fundar uma outra igreja, mas ele queria reformar aquela igreja. Trazer aquela igreja novamente a Atos dos Apóstolos, onde o fogo do Espírito abrasava na verdadeira igreja, aonde vidas eram transformadas, aonde a igreja não era ganha pela barganha de dinheiro, e sim pela verdadeira pregação de Cristo. Glorificado seja o Senhor. E ele apregou, enfim, no dia 31 de outubro do ano de 1517, as suas 95 teses, o teor pelas quais Cristo requer o quê? O arrependimento e a tristeza pelo pecado e não a penitência. Lutero afixou as teses ou as proposições para quê? Para um debate público, como era de costume na sua época. Mas que coisa extraordinária. Você viu que os dois primeiros que eu contei, Jerônimo, morto na fogueira, foi uma voz. Deus usou para o seu tempo. João Hus, Wycliffe, foram usados, mas foram calados. Talvez nem Lutero imaginaria
Talvez isso aqui acabe, eles me queimem na fogueira também. Irmãos, mas quando o negócio é de Deus, pega, não? Hein? Tu crê que esse negócio aqui foi de Deus? Deus queria acender esse negócio de novo, irmão. O povo estava sem a palavra. O povo estava sem alimento. O povo estava como ovelha perdida. Lutero afixou as teses para um debate, como era de costume. Mas as teses que foram escritas em latim. Por que em latim, pastor? Porque era para chegar em Roma. Era a ideia de Martinho Lutero. Foram logo traduzidas para o alemão. Depois, holandês. Terceiro, espanhol. Antes do decorrido um mês, para surpresa de Martinho Lutero, as teses chegaram na Itália, em Roma. Aonde? Nas mãos do Papa. O negócio ia pegar fogo agora. Quando estava só na Alemanha, ok. É mais um herege ali. Mais um louco. Mas o negócio cresceu, irmão. O negócio começou a tomar e ganhar proporção gigantescas. E quando chega na Itália, segundo a história, parece que estremece ali os alicerces do Vaticano. Louvado seja o Senhor. Foi desse ato de afixar as 95 teses em Wittenberg que nasceu a Reforma. Isto é, aqui se tornou o grande movimento de almas em todo o mundo. Novamente, aquelas vidas que ansiavam voltar para a fonte pura que era a palavra de Deus. Lutero, como vos disse, a princípio não atacara a igreja, mas antes pensou fazer talvez até a defesa do Papa contra os vendedores. Mas Lutero, após a rejeição do Papa, Lutero responde com um tratado dirigido ao Papa Leão X, agora com a autoridade de Deus. A história diz que Lutero começa a exortar ele em nome do Senhor. E ele manda um recado para o Papa. Ei, tu tem que se arrepender. Pergunta para o teu irmão, tu tinha coragem de mandar um recado para o Papa naquela época? A bula do Papa foi queimada fora do muro da cidade de Wittenberg, perante um grande ajuntamento do povo. Assim, Lutero escreve no seu livro. No momento de queimar a bula, ele estava tremendo, orando. Mas agora eu estou satisfeito, dizia ele, por ter praticado este ato tão enérgico. Lutero, ele não esperou que o Papa o excomungasse da igreja, mas ele deu logo o pulo da igreja romana para a igreja do Deus vivo. A maior obra de toda a sua vida, sem dúvida, foi dar ao povo alemão a Bíblia na sua própria língua. Lutero foi perseguido de várias formas. Várias emboscadas foram preparadas para ele. Mas ninguém pôde barrar. Depois de Lutero, sabemos que vieram outros mais. Homens como John Knox, João Calvino. E nós sabemos que vieram os avivalistas do século XVIII e a reforma não parou. Mas é importante eu retratar algo importante aqui, como base deste ato de Lutero. Nós estamos aqui essa noite. Por quê? Porque alguém teve coragem um dia. E a igreja cresceu. A igreja cresceu de que forma? De todos os lados. O continente europeu, irmãos,
pegou fogo. De quê? Do Espírito Santo. O povo voltou-se para Deus. Igrejas foram criadas. Talvez você não conheça a história do Brasil, mas o primeiro culto realizado no Brasil após o descobrimento foi realizado por um desses homens que vieram para o Brasil. Depois dos presbiterianos vieram os batistas. Os pentecostais já chegaram em 1910. Mas antes dele o Brasil já estava sendo evangelizado. O Brasil já estava sendo completamente anunciado pela palavra de Deus. E através daquela coragem de Martim Lutero, criou-se 5 pontos importantes da reforma. Não vou pregar sobre eles, o tempo estourou. Mas esses pontos são importantes, por quê? Porque o seu autor, ele disse somente. Estava no latim, sole. Mas trazendo para a sua língua original, ele disse somente. A primeira coisa que se cria após a reforma, para identificar uma mudança radical na doutrina da igreja que eles estavam, eles dizem sola fide, que significa somente a fé. Somente a fé é o suficiente. Ele entendeu que o justo viverá pela fé. Segundo, sola scriptura, que significa somente a Escritura é a revelação de Deus. Somente a Bíblia é a revelação de Deus. O terceiro ponto, solos Cristo, que trazendo para a língua original, quer dizer somente Cristo. Somente Cristo. Não aos pastores, não aos padres, não aos papas, somente Cristo. Somente Cristo. Glorifica ao Senhor. O quarto, chamado de quarta sola, sola gratia, que significa somente a graça. Você não precisa pagar indulgência, somente a graça. Você não precisa pagar para o purgatório, somente a graça. Você não precisa pagar para comprar o teu terreno lá no céu através de uma indulgência. A salvação é pela graça. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Aleluia. Ah, queridos, Tito capítulo 2, verso 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Diz para o teu irmão, é somente pela graça. Somente pela graça você é salvo. Somente pela graça você é redimido. Somente pela graça você tem um lugar lá no céu. Porque eu não mereço, você não merece, ninguém merece. Diante de Deus nós não prestávamos para nada, condenados para o inferno, mas a graça de Cristo nos alcançou. Glória! Quinto ponto que nasceu na reforma. Só lhe deu glória. Que é isso? Somente a glória a Deus. Por que isso? Pedro, tchau. Maria, tchau. João, não vai ter mais adoração para vocês, não. Só a Deus agora. É o quinto ponto da reforma. Sola deu glória. Somente a glória a Deus. Ao pastor João, pastor Gessé, somente a Deus todo louvor. Somente a Deus toda adoração. Somente a Ele a tua vida. Isso aqui foi para apartar no meio, irmão. Foi para dividir ou não foi? Isso aqui foi contra tudo que a igreja romana ensinava. Amém?
Esse relógio é inimigo nosso, né? Porque a história é grande, irmão. Isso aqui, eu contei 3 biografias aqui que eu li. Mas a história não para. A história trouxe grandes homens. Pastor, a reforma foi total em 1517, 1600, 1700. Não, irmão, a reforma continua. Fica de pé aí, fica. A reforma nunca parou. Porque hoje estão vendendo indulgência de novo. Estão vendendo aí chave de ouro, copo com água, meia da unção, fronha da unção, travesseiro da unção, brinco da unção, vassoura da unção. Tudo é da unção. O que foi que mudou? Isso é indulgência ou não é? Para que estão vendendo isso? Para você ser abençoado. Aí eu volto para a escritura. Não precisa. Não precisa, somente pela fé. Somente pela fé. Somente pela fé em Deus. Somente pela fé, somente pela graça. Não precisa. O justo viverá ainda pela fé. Amém? Teve problemas? Na reforma teve. Teve algumas coisas que o pastor não concorda, sim. Mas ninguém pode tirar o brilho daquele ato. Quantos foram mortos para que esse momento acontecesse? Milhares de pessoas no século XV morreram. Milhares. Lutero escapou, porque era plano de Deus, mas outros foram pegos e mortos. A reforma foi tão grande que ela não abrangeu somente a igreja, a política. A política da época foi atingida. Houve uma libertação total de Roma. Glória seja dado o nome do Senhor. Vamos orar. Você crê essa noite? Diz para o teu irmão, é só pela fé.